Não é de agora que a Alemanha vem tentando retificar tudo o que aconteceu no passado. O Império Alemão conseguiu praticamente botar a Alemanha nos carris de quase todos os países em que eles passaram, começando na Europa, acabando aqui na África e outros países mundo afora. Para quem não sabe, a Alemanha colonizou por um período muito curto o território namibiano e que neste próprio período aconteceu tudo o que você pode imaginar: massacre, estupro, genocídio. E todos esses acontecimentos foram julgados na época, mas a Alemanha conseguiu se safar. E hoje, com mentes estudadas e olhando para o passado, a Alemanha tenta retificar de uma forma a ajudar socialmente e econômico o território namibiano, devolvendo também as suas entidades culturais e alguns antequeridos que foram levados na época. Para quem não sabe o que eu estou a falar de crânios levados na época por questão científica, e também levaram objetos sagrados como estaturas religiosas, altares religiosos, alguns materiais que serviam de qualquer crença daquele povo que vivia na Namíbia. E também foi levado ainda alguns artefatos muito importantes. E a Alemanha, claro, já negociou com a Namíbia para fazer o retorno de todos esses artefatos que pertencem exclusivamente à Namíbia, para conseguir encontrar o seu verdadeiro significado e a sua verdadeira utilização. Muitos objetos, quando foram levados da Namíbia para a Alemanha, a Namíbia começou a entrar numa catástrofe. Alguns nativos até diziam que a Namíbia estava a receber um tipo de punição por não proteger devidamente alguns artefatos que simbolizavam tudo, como a seca que aconteceu na Namíbia, tudo isso. Desde 2015, a Alemanha vem tentando devolver todos os artefatos roubados na época, no território namibiano para a própria Namíbia, mas por questões burocráticas, alguns objetos vieram aqui de uma forma de empréstimo. O link que está aqui no card vai dirigir você para tudo que você tem que saber sobre essa história. Dito isto, a Alemanha entregou à Namíbia 23 objetos roubados no período colonial, na forma de empréstimo ao Museu Nacional de Windhoek. Peças foram escolhidas pelo significado histórico e serão estudados por investigadores locais. E segundo a presidente da Associação de Museus da Namíbia, os objetos foram levados para a Europa na segunda metade do século XIX. Todos os artefatos foram escolhidos durante a era colonial alemã em diferentes comunidades. Os 23 foram retirados de acordo com os nossos registros entre a década de 1860 e o início da década de 1890. A seleção foi baseada na raridade dos artefatos, entre outros critérios, afirmou a presidente da Associação de Museus. Esse empréstimo, entre aspas, a devolução de todos os artefatos roubados na Namíbia, que são muitos inclusive, e outros estão por ser entregues, qual é a sua finalidade e qual é o destino das peças? A coleção dos 23 peças que serão estudadas por investigadores locais inclui um recipiente decorado com 3 cabeças, uma boneca com um vestido tradicional, joias e lanças, entre outros. Este exercício acadêmico pretende reescrever as narrativas em torno da coleção de artefatos a partir de um olhar namibiano e encontrar as verdadeiras origens, o uso e significado dos artefatos, bem como foram escolhidos. Portanto, os namibianos querem que os artefatos interajam com o público namibiano e eles passarão os próximos 2 anos a ter consultas aprofundadas com as comunidades namibianas e mais. Será que num futuro próximo existirá a devolução de mais peças, já que desde 2015 a gente vem vendo muita retratação histórica, devoluções de peças importantes, raridades, até crânios. Centenas de antiguidades da Namíbia ainda estão em coleções alemãs. O Museu de Etnologia de Berlim debate há 3 anos o destino destas peças com a Namíbia, como parte do compromisso da Alemanha em melhorar as relações com a antiga colônia da África. Além das 23 peças, a Alemanha já devolveu crânios roubados. Em 2018, uma cerimônia em Berlim marcou a devolução de restos de vítimas de genocídios ocorridos na época em que o país era dominado pelo Império Alemão. Ossos foram levados à Alemanha no início do século XX para pesquisa de cunho racista, alegando que eram sub-humanos e que tinham uma estrutura física muito enigmática. Em 2015 começou as devoluções dos ossos das vítimas do genocídio, mas só em 2018 foram entregues 19 crânios, assim como outros ossos e restos de pele a uma delegação do governo da Namíbia.
Estes crânios nos contam uma história de um passado colonial brutal e sem Deus de sua subsequência supressão do povo da Namíbia. E nunca mais, afirmou o chefe da delegação do Conselho da Igreja da Namíbia em seu sermão. A entrega foi acompanhada de uma cerimônia, como já tiveram mencionado no princípio, e desta vez foi uma cerimônia oficial, diferente de 2015, com a participação dos governos alemão e da Namíbia, já que da primeira vez não tinha participação dos dois governos. Só em 2015 iniciou-se uma negociação e em 2022 chegaram a um possível acordo da sua indenização do massacre. Também foram devolvidos dois objetos importantes, uma Bíblia e um chicote que pertenceram a Hendrik Witbooi, um importante líder do povo Nama. Esta devolução tem um grande significado simbólico, porque Hendrik Witbooi é uma figura importante na Namíbia. Queremos estabelecer um diálogo próximo com os nossos parceiros, afirmou Sandra Ferracuti, curadora do museu. A devolução dos artefatos é um gesto que, segundo o governo alemão, deve ser entendido como prova de que a Alemanha, não podendo apagar o seu passado colonial, está a enfrentá-lo, disseram.